passando por ali. O que será que o Senhor vai decidir? Agora imagine essa mulher aqui, que havia 12 anos que estava padecendo com essa enfermidade. Geralmente, quando a gente ouve essa palavra, quando a gente lê, quando a gente pensa nessa mulher, a gente imagina na nossa mente uma mulher abatida, pálida, magra, desfigurada, sofrida, descabelada, mal vestida. A gente nunca pensa nela como uma mulher bem vestida, de boa postura, que andava arrumada, não. A gente olha para essa passagem e pensa nessa mulher como simplesmente uma mulher que já estava no fim da sua vida por conta desse sofrimento, não é verdade? E o interessante é que alguns louvores que tem, quando fala a respeito dessa mulher, fala simplesmente do sofrimento, da luta, do problema que ela estava passando. Mas uma coisa muito interessante, a gente pode ver aqui na palavra de Deus, e talvez a gente nunca nem tenha prestado atenção. É um pequeno detalhe, que às vezes passa despercebido aos nossos olhos. Que ela estava enferma há 12 anos. É verdade. Mas uma coisa é certa, ela estava doente, porém ela estava o quê? Viva. Ela ainda estava viva. Mesmo sofrendo há tanto tempo, ela continuava viva. Por que ela continuava viva? Porque no fundo, ela era uma mulher forte, ela era uma mulher determinada, ela era uma mulher que tinha objetivo, propósito, que desejava viver, que queria ser curada, que queria ter a sua vida transformada, porque ela tinha objetivo, ela tinha sonhos. Porque quando a pessoa ela deixa de sonhar, quando a pessoa ela não tem mais objetivo na vida, então ela não tem mais motivo para viver. Mas essa mulher ela tinha motivo para viver, porque ela tinha seus objetivos, ela tinha seus desejos e ela tinha os seus sonhos. Então, a gente não deve olhar para ela simplesmente como uma mulher que estava à beira da morte, mas sim como uma pessoa que ainda estava viva e estava lutando por aquilo que ela tanto sonhava. Amém? E continuando diz assim, versículo 26. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ela já estava padecendo, mas o que foi que ela fez? Ela ficou simplesmente deitada na cama e disse, eu estou vendo que não tem jeito mesmo, eu vou morrer, então vou ficar por aqui mesmo quieta, né? Vou morrer devagarinho. Não, ela não fez isso. Quando aquele mal começou na vida dela, ela simplesmente procurou a cura. Ela não ficou parada ali, sobrevivendo da pena das pessoas, sobrevivendo do cuidado das pessoas que estavam ao redor dela, das lamentações dos parentes dela, não. Ela não se alimentou daquilo. Ela decidiu, não, eu estou com um problema, eu estou passando por isso. Sabe do que mais? Eu não vou esperar a morte vir me buscar, não. Eu vou procurar a minha cura, eu vou buscar a minha bênção. E assim também tem que ser cada uma de vocês. Está com problema? Está passando por dificuldade? É na saúde, é na vida financeira, em qualquer área da tua vida. Não fica parado, se lamentando, achando que você é uma coitadinha, que você é digna da pena de todo mundo. Não põe isso no teu coração. Mas se levanta, toma uma posição como uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que tem fé. Se levante e vá buscar a sua bênção, ou melhor, venha buscar a sua bênção. Venha procurar a palavra de Deus, venha ouvir a palavra, venha participar das reuniões, persevera, faz que nem essa mulher. E ela tomou essa decisão. Esse mal não vai me destruir, não é essa doença que vai acabar com a minha vida. E ela foi buscar a cura dela e ela perseverou. Passou-se o primeiro ano
E os médicos olhavam para ela e diziam: olha, não tem jeito, você não vai ficar boa. Mas aquelas palavras não desanimavam ela, mas simplesmente fazer com que o coração dela se enchesse de um desejo maior, de receber a cura, de receber o milagre, de mudar de vida. Ela não aceitava aquilo. Por mais desanimador que fosse os diagnósticos que o médico dava para ela, ela não desistia. Ela era uma mulher perseverante, muito valente. E você também tem que ser assim, perseverante e valente. Por mais que as adversidades se mostrem contrárias à sua vida, não é para você desistir, não. Não é para você baixar a cabeça e dizer: ah, então que seja o que tiver de ser. Vai acontecer o que tiver de acontecer. Não. Quem determina como vai ser na sua vida é você, na vida dos seus familiares. É você que diz que vai ser abençoado e vai ser abençoado, porque a sua palavra tem poder. Você não pode desistir. Tá difícil? Ah, mas já faz 1 ano que eu estou na igreja, estou lutando, mas, meu Deus do céu, parece que a situação não muda. Passou o 1º ano, ela estava ali. E isso passou-se 12 anos. E ela perseverando, e ela lutando, e ela buscando, sem desistir, 1 minuto sequer. Glória a Deus, igreja. Continuando. Aí aqui ainda no versículo 26, diz o seguinte: e que havia padecido muito com os médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, ela era uma mulher de posses, uma mulher de condição, e ela foi se desfazendo de tudo aquilo que ela tinha. Mas ela desperdiçou aquilo com a saúde dela? Não. Pelo contrário, ela investiu na saúde dela. Tudo que você fizer por você mesma não é um desperdício, é um investimento. Se você tira 1 hora para ler a Bíblia, 1 hora para orar, é um investimento que você está fazendo na sua vida espiritual, para se fortalecer. Porque existem dias que serão maus. Existem dias que passaremos por adversidades, mas se a gente investir na nossa vida espiritual, procurarmos nos fortalecer na palavra de Deus, ainda que venham as lutas e as dificuldades, a gente vai ter força para superar. Ela estava passando por isso, mas ela estava forte, porque ela investiu nela mesma, sabe? Ela não desanimou, ela pegou: não deu certo, mas eu vou continuar, eu vou perseverar. Aí ela foi se desfazendo de tudo aquilo que ela tinha. Ela foi vendendo e foi investindo na vida dela, sabe? Ela viu tudo que ela tinha indo embora, mas ela não desistiu um momento sequer. Às vezes, a gente passa por luta mesmo, por dificuldade, e aquilo que a gente tem, aquilo que está ao nosso redor, vai se despedindo da gente, vai indo embora. Às vezes, até mesmo os próprios parentes dão as costas para a gente. Quando vê a pessoa na dificuldade, quando vê a pessoa passando por luta. Tem pessoas que, quando você está na bênção, quando tudo está bem, está ali junto de você. Mas vê você passando por um momento difícil, o que é que a pessoa faz? Dá logo as costas. Faz de conta que nem te conhece. Tem pessoas que, infelizmente, são assim. Mas mesmo ela tendo visto tudo que ela tinha ir embora, ela não desistiu, ela continuou firme, ela foi perseverando. E a gente também tem que ser assim, vocês têm que ser assim. Vocês nunca podem desistir. Desistir não é para os servos de Deus. Amém, igreja? Amém. Continuando aqui no versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Sabe, ela já havia passado 12 anos. E foram 12 anos de muita luta e muita perseverança. Mas chegou um momento que ela já tinha se cansado. Ela estava cansada. Porque às vezes não é fácil. E a pessoa se cansa mesmo. E talvez ela não tenha tentado somente com os médicos. Talvez ela tenha ido numa pessoa para fazer um remédio caseiro, um remédio com ervas, sabe? Tudo que foi alternativa ela tentou. Ela colocou a esperança dela em muitas coisas, porque o desejo dela de viver era muito grande. Mas como ela viu que não tinha mais jeito,
ela ouviu em certo momento falar do Senhor Jesus, que Ele curava, que Ele restaurava, que Ele transformava. E a partir daquele momento que ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela tomou uma decisão, pois é a Ele que eu vou buscar. Ela não desistiu, tudo que ela pôde tentar, ela tentou. E chegou um momento que ela ia tentar o Senhor Jesus, que era a verdadeira solução que ela precisava. E naquele momento que ela decidiu isso, ela se levantou, ela se arrumou, se preparou. E talvez até tivesse pessoas lá com ela, que olhou para ela e disse assim: você vai fazer o quê? Você vai sair? Porque naquela época as mulheres, quando estavam no seu período de separação, como diz a palavra de Deus, elas não podiam nem sair de casa, elas tinham que ficar ali, guardadinhas, porque não podia nem se levantar sequer da cama. Ela já tomou uma atitude muito perigosa, porque ela não podia estar saindo de casa. Sabe, você também tem que ter essa ousadia que essa mulher teve. Você tem que tomar essa atitude. Ela estava ali se arrumando, se aprontando para ir se encontrar com o Senhor Jesus. E talvez até um parente começou a criticar ela. Fala: você é doida? Já está aí desse jeito, cansada, abatida, doente, tu ainda vai sair? Talvez você até tenha escutado isso, né? Você está aí passando por essa situação. Vai fazer o que na igreja se tua vida não muda? Mas sabe, não dê ouvidos a esse tipo de coisa, não. Quando você determina alguma coisa no teu coração, vá em frente. Se for relacionado ao Senhor Jesus, aí é que você tem que ir em frente mesmo. Porque Ele é que é a solução do problema. Amém, igreja? Amém. Então ela ouviu falar do Senhor Jesus e ela tomou essa decisão. Eu agora vou e vou ser curada, sabe? Certa vez, há muitos anos atrás, eu também ouvi falar do Senhor Jesus. Eu ouvi falar do Evangelho. O Evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma. E a minha família, ela não era uma família cristã, não era uma família que servia ao Senhor Jesus, mas desde criança eu tinha esse desejo no meu coração. E quando eu tomei conhecimento do Evangelho, foi a partir do momento que eu ganhei de presente uma Bíblia de aniversário, uma pessoa me deu de presente. E eu comecei a ler, e a partir do momento que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu acreditei que verdadeiramente aqui era a palavra de Deus, e que aqui tinha todas as respostas para as perguntas que eu tinha dentro do meu coração. E então, eu tomei conhecimento dessa igreja, da Igreja Mundial do Poder de Deus, pelo programa da televisão, e eu determinei no meu coração: um dia eu vou nessa igreja. Porque eu também tinha um problema muito sério de saúde e eu precisava muito de uma cura. E eu disse: eu vou nessa igreja e eu vou ser curada. E sabe, eu falava isso para pessoas que estavam ao meu redor, pessoas que conheciam o Evangelho, pessoas que haviam muitos anos na igreja. E as pessoas que ouviam quando eu falava isso, zombavam de mim e diziam: você é louca, você sabe que a sua família não quer nada com Deus e muito menos nunca vai te deixar ir numa igreja. E eu dizia para essa pessoa: olha, isso é verdade que você está falando, mas eu sei que um dia eu vou nessa igreja e eu vou conhecer esse Jesus que eu vejo operar na vida das pessoas, fazer essas coisas tão maravilhosas. No meu coração estava determinado, não importava a circunstância, nem que eu fosse, quando voltasse, levasse uma surra bem boa, mas eu não queria saber, não. Eu não queria saber das consequências. Eu queria saber apenas desse Jesus aqui. Então essa mulher, ela também determinou isso no coração dela. Ela não queria saber das consequências. Não queria saber o que ia acontecer com ela pela sociedade, por aqueles que estavam ao redor dela. Não. Ela não se importou com a opinião de ninguém, ela não se importou com aquilo que as pessoas falavam, contrário à fé dela. Ela simplesmente se importou com o Senhor Jesus, porque no coração dela, ela já sabia que era Ele que tinha a solução para aquele problema. E acontece que, nessa perseverança que eu tive, Deus estendeu a mão sobre toda a minha família e trouxe salvação sobre toda a minha casa. Começando pelo meu pai, que não gostava de crente, mas Deus, Ele tocou ali na vida dele e levou ele até a casa do Senhor.
E ele se converteu e a gente foi também. E eu estou firme até hoje, glorificando o nome do Senhor por estar aqui. E tendo essa oportunidade de estar contando isso para vocês, pregando essa palavra. Porque não foi fácil você ter aquele desejo no teu coração, ter aquela vontade de conhecer ao Senhor, falar para as pessoas que poderiam te dar apoio e dizer que você não vai conseguir, zombar da tua fé. Olha, se Deus colocou algo no teu coração, é melhor tu nem comentar com ninguém. Fica caladinho, guarda só para você e Deus. Porque aquelas pessoas que estão ao teu redor, que até se dizem cristãos às vezes, não vão te apoiar, não vão te dar a força que você precisa. Porque às vezes o teu sonho vai muito longe, o teu sonho é muito alto. Mas se Deus colocou no teu coração, persevera. Porque Deus ele vai realizar, ele vai fazer com que os teus sonhos se tornem realidade. Eu digo uma coisa para você, nesses 20 anos que eu tenho, servindo ao Senhor Jesus, que eu conheço o Evangelho, eu posso afirmar, segurar com toda certeza, que até hoje todos os meus sonhos ele tem realizado, sabe? E um dos meus sonhos era pregar em uma igreja no sertão. E hoje eu estou aqui, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o ID dele para a minha vida. Porque eu não deixei que palavras negativas destruíssem a minha fé. Eu fiz como essa mulher aqui. Eu não dei ouvidos não, sabe? A pessoa dizia, tu não vai conseguir não. Não vai dar certo, tira isso da tua cabeça. Depois eu digo para você, você vai conseguir. Vai dar certo. E não tire isso da sua cabeça nem do seu coração não. Porque a palavra de Deus diz que determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Se você determinou, seja firme. Se você colocou isso no teu coração, saiba que não é um desejo teu, é o próprio Deus que está te dando esse desejo. Porque dele é o querer e o efetuar. É ele que vai fazer acontecer e vai fazer tornar-se realidade esse teu sonho. E essa mulher determinou e ela foi. Ela não deixou ninguém tirar a fé do coração dela não. Continuando aqui, versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Apenas um toque que você der no Senhor Jesus, a tua vida será transformada. O único contato que você possa ter com o Evangelho, com a palavra do Senhor, com a palavra viva e verdadeira que liberta e transforma, a sua vida vai ser completamente mudada. Amém, igreja? Continuando, diz, versículo 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, logo sararei. Isso foi o que ela determinou no coração dela. Apenas tocar. Não precisava que Jesus colocasse a mão ali nela e fizesse uma oração forte para ela cair endemoniada. Não precisava nada disso. Um simples toque. Apenas um toque pequeno do Senhor Jesus. Às vezes é uma pequena palavra que você escuta, que entra no teu coração e faz toda a diferença. Não é o que a palavra de Deus diz, que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra, né? Pela palavra que a gente ouve, é que a fé vem no nosso coração. E é essa fé que faz toda a diferença. Não precisa muita coisa, não, sabe? Não precisa uma oração forte, sapateando, gritando, jogando cadeira para cima. Não precisa nada disso, não. Porque o nosso Deus, ele é muito delicado. Ele trabalha com muita delicadeza, sabe? Ele não precisa dessas coisas para se manifestar, não. Ele é um Deus muito tranquilo. Uma palavra bem simples às vezes. Tipo, receba a tua bênção, recebe a tua cura. Você toma posse e sai abençoado. É assim que o nosso Deus trabalha. Apenas um toque nas suas vestes e sararei. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal.
Somente aquele toque mudou a vida dela por completo. Continuando o versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus sabia quem tinha tocado nas vestes dele? Sim ou não? Ele sabia, né? Porque o Senhor Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sabia que tinha sido ela. Mas naquele momento, ele estava indo e toda uma multidão o seguia, sabe? Mas o interessante é que em meio àquela multidão, apenas um ser foi capaz de fazer toda a diferença, que foi aquela mulher. Às vezes existem tantas multidões seguindo ao Senhor Jesus, sabe? Às vezes tantas pessoas na tua casa dizem que servem a Deus, mas talvez seja você a única pessoa que vai ser aquela que vai fazer a diferença na tua casa. O Senhor Jesus, ele parou tudo o que ele estava fazendo. Tudo parou. Tudo ficou em suspense. E ele disse: quem foi que me tocou? Eu senti que saiu virtude de mim. O toque daquela mulher, a fé que ela teve ao tocar no Senhor Jesus foi algo tão extraordinário, que o poder que estava no Senhor Jesus saiu dele para a vida daquela mulher. Você tem que ser essa mulher. O toque que você der de fé no Senhor Jesus tem que ser algo tão sobrenatural que a virtude dele saia para a tua vida. E da tua vida saia para os teus parentes. E assim por diante. Que vai ser uma bênção, venha a ser uma bênção completa. Porque você está recebendo diretamente da fonte, a fonte da vida, que é o Senhor Jesus. Ela bebeu daquela água. E naquele momento ela se encheu de vida. Mas aquela pergunta ainda estava no ar. Ainda estava aquele suspense. Estava todo mundo ali tocando, agarrando. Ou será que o Senhor Jesus ia com os guarda-costas deles e ninguém chegava perto de Jesus? Claro que todo mundo chegava. Claro que todo mundo tocava. Principalmente aquelas pessoas mais desesperadas, sabe? Que estavam ali simplesmente por curiosidade, para ver quem realmente era aquele homem que todo mundo aclamava, que todo mundo falava. E todo mundo estava ali, tocava e pegava na barba, e pegava no cabelo e puxava a roupa. Mas somente uma pessoa foi capaz de fazer a diferença. E também nós temos que ser assim. Temos que ser capazes de fazer a diferença em meio a essas multidões que existem, que dizem que servem ao Senhor Jesus, que seguem a Ele. Glória a Deus, igreja. E continuando, diz, versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Tipo, que pergunta é essa, Jesus? Não está vendo um monte de gente aí te tocando, ainda pergunta quem foi que te tocou? Como é que a gente vai adivinhar? Como é que a gente vai saber quem foi que te tocou se está todo mundo te tocando? Mas o Senhor Jesus perguntou porque aquele toque foi um toque diferente, foi um toque específico, foi um toque único, foi um toque de fé. E continuando diz, versículo 32, e ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Ele sabia que ela estava ali. E ele ficou assim olhando, olhando. Tipo, quem foi que fez? Ele estava só esperando ela se manifestar. E ele ficou olhando e olhava assim para ela. E ela virava o rosto ali. Sem saber o que fazia. Ela pensou, meu Deus, se eu disser que eu toquei no Senhor Jesus, todo mundo sabendo a situação que eu estou. Porque naquela época ela era considerada uma mulher imunda. E ninguém podia tocar nela. Ela corria o risco até de ser apedrejada por estar ali no meio daquela multidão, contaminando aquelas pessoas que eram puras, não é verdade?
E ela ficou com medo. Por isso que por um momento ela se calou, ela guardou silêncio, ela não falou nada. E o Senhor Jesus ali insistindo, sabe? Ele continuou. E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. E ele ficou lá olhando e esperando. Mas houve um momento que aquela mulher teve que tomar a decisão e se manifestar. Jesus tocou na sua vida. Jesus fez algo grande. Não se cale mediante o milagre que ele fez. Mas você um dia vai ter que se manifestar diante de uma multidão e contar aquilo que o Senhor Jesus tem feito na tua vida. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Porque você é essa mulher aqui que está fazendo a diferença. Você está aqui hoje porque você sabe que se você tocar no Senhor Jesus, todo esse mal que está na tua vida vai desaparecer. Todos os problemas, todas as dificuldades, tudo que você tem enfrentado, com apenas um toque de fé que você der nele, a tua vida vai mudar. E você vai um dia se manifestar. E aqui, em cima desse altar, você vai contar o milagre que ele fez na tua vida. Glória a Deus, igreja. Continuando, versículo 33 diz: Então, a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela teve medo, ela temeu e ela tremeu. Como eu já falei, ela corria o risco até de ser apedrejada. Mas ela sabia que o milagre foi tão grande que ela não podia se ocultar. Ela tinha que dar glória a Deus, ela tinha que contar. E ela teve medo, sabe? De chegar ali, de se manifestar diante daquela multidão. Ela temeu e ela tremeu. Não tema e nem trema quando chegar o seu momento de contar a bênção. Porque através de você muitas pessoas serão abençoadas e verão a glória de Deus na tua vida. E diz mais: E temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e disse toda a verdade. Você vai falar a verdade. Você vai contar como você estava, o que você estava passando e o que Deus fez na tua vida. E diz mais, versículo 34. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Quem foi que fez um milagre na vida daquela mulher? Foi quem, igreja? Foi o Senhor Jesus. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Foi a fé daquela mulher, a fé que ela teve no Senhor Jesus. Ele não ficou ali se gabando, dizendo: foi eu porque eu faço, eu posso, eu sou o Todo-Poderoso. Não. Ele disse: tua fé foi muito grande. Você foi uma mulher guerreira. Você foi uma mulher que lutou, que perseverou, que superou os desafios e chegou aqui. Foi você, com essa sua fé, que fez a diferença na tua vida, que trouxe a bênção para a tua vida. Assim também será você. Vai ser você, com a sua fé, que vai fazer a diferença dentro da tua casa, que vai fazer a diferença no meio dos teus familiares que não crê naquilo que o Senhor Jesus pode fazer. Você é essa mulher que vai fazer a diferença no meio da multidão, mesmo sofrendo, mesmo vendo todos te abandonar, te dar as costas. Você não vai desistir, porque você não foi chamada para desistir. Você não foi chamada para ficar se achando a coitadinha, não. Mas você foi chamada para fazer a diferença. É a tua fé que vai mudar toda essa história, toda a situação. Assim como um dia a minha fé trouxe a salvação para toda a minha casa, é a tua fé que vai trazer essa mesma salvação para dentro da tua casa, para a tua família. Eu abençoo vocês e eu
passo essa bênção para vocês, porque Deus fez na minha vida e vai fazer na de vocês também. Você é essa mulher que tem essa fé. Essa mulher e esse homem, amém? Que tem essa fé, que vai salvar não somente a si mesmo, mas toda a tua parentela. Vocês creem nisso? Diga glória a Deus. E continuando, ele disse: vai em paz e ser curada deste teu mal. O Senhor Jesus abençoou ela e disse: vai. Ele não disse: agora você vai ficar aqui comigo, não, vai me seguir, não. Ele disse: vai. Ele quis dizer: viva a tua vida, seja feliz. Não fique pensando no que passou, no sofrimento, naquele problema que você viveu. Foram 12 anos de luta. Talvez tenha sido assim, tantos anos que você esteja lutando por algo, buscando por algo, sabe? Talvez seja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 como essa mulher, que você esteja orando, lutando, perseverando e buscando. Mas todo esse mal vai desaparecer, tudo isso vai ter fim. E quando Jesus tocar na tua vida, quando Ele te curar, quando Ele libertar e transformar a tua família, Ele vai dizer para você: vá em paz. Viva a tua vida, seja feliz na presença de Deus. Desfrute das bênçãos que Ele tem para você. Desfrute de um casamento abençoado, de uma família estruturada, de uma vida financeira abençoada. Desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você. E ser curada deste teu mal. Esse mal não existe mais. A partir do momento que você toca no Senhor Jesus, esqueça tudo que você passou e viva a nova vida que o Senhor Jesus tem para você, amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus tem para você nessa noite. Receba e tome posse, porque é a tua fé que vai te salvar, amém? Se você crê, aplaude bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Passando por ali, o que será que o Senhor vai decidir?